Olá, professor. Na próxima semana, nós teremos as postagens do Super Desafio Saeb para os nonos anos e terceiras séries. Então, entre as datas de 16 e 20 de outubro, nós teremos as postagens apenas em língua portuguesa e matemática para os nonos e terceiras séries. As atividades elas têm foco nos descritores das avaliações externas de maior dificuldade dentro do estado, tá? E são apenas atividades para os nonos e terceiras séries. As outras turmas continuam com as postagens normais. O professor de língua portuguesa e de matemática destas séries vai atribuir as atividades de acordo com o nosso site. Já vou mostrar isso para vocês. E existe um cronograma para postagens, caso você faça no modelo de tarefa de casa ou para que os alunos façam fora do horário de aula. Se o professor de matemática ou de língua portuguesa quiser fazer as atividades durante as aulas, eles podem aplicá-las dentro desta semana, nos horários que tiver aulas, mas isso precisa ser ajustado com a equipe gestora da escola. Então, o professor de matemática e de língua portuguesa dessas turmas, caso queira aplicar na escola, converse com seu diretor e o seu pedagogo para ajustar os horários. Nas configurações, a gente pede que os estudantes não vejam as respostas corretas, já mostrarei o passo a passo. E são atividades, como eu já disse, apenas para nonos anos e terceiras séries. Não são atividades que estão na RCO, elas estão no nosso site. As outras turmas continuam com as postagens regulares. As questões do Super Desafio compõem a avaliação trimestral, então elas serão computadas juntamente com as demais atividades e, caso seja possível, utilizar os tablets quando disponíveis na escola, isso em conversa com a equipe gestora, certo? O cronograma, caso vocês resolvam postar como tarefa ou para que os alunos façam fora do horário de aula, seria na segunda-feira uma atividade de língua portuguesa, na terça uma atividade de matemática, na quarta outra de língua portuguesa e na quinta outra de matemática, sobrando a sexta-feira para caso tenha dado algum problema com alguns desses dias, com alguma dessas postagens. Este é o link do nosso site. Entrando no nosso site, você verá os dois componentes curriculares que serão atribuídas atividades nesta semana que vem. Então, temos matemática e língua portuguesa. Dentro de cada componente, abrem as duas séries que serão atribuídas atividades, pensando nas atividades do SAEB. Então, vou abrir uma atividade do nono ano. Quando você entra na série ou no ano que você escolheu, aparecem os dois links para serem atribuídos com as datas de acordo com o cronograma. Caso você vá fazer no horário da sua aula, é só seguir o horário da sua aula. Então, entrando na atividade, já deve estar logado no seu @escola ou quizzes, então confira no canto esquerdo se está o seu nome. Essas são as atividades, então clicando no primeiro slide você consegue visualizar como se fosse a visualização dos estudantes. Os descritores aparecem nessa primeira tela, aqui nos primeiros slides, para que você, professor, saiba o que está sendo trabalhado nessa atividade. E ela é no formato de storytelling. Então, nós temos a história, e nós temos as questões, para que os alunos respondam baseados naqueles descritores que estão nos primeiros slides. Esta é uma atividade de matemática. Vou voltar aqui e vou abrir uma atividade de língua portuguesa também para mostrar. Ela tem o mesmo formato. Então, abrindo aqui uma da terceira série de língua portuguesa. A mesma situação. Então, o slide. Nos primeiros slides temos os descritores que estão sendo trabalhados. Aqui estão os textos. Temos um link com o Leia Paraná. E aqui estão as questões, certo? Uma possibilidade de postagem, como vocês já sabem, é a atribuição de lição de casa. Então, clica em atribuir lição de casa. Tentativas do participante, 2. No prazo, vocês podem colocar o prazo que vocês já estão acostumados a utilizar na escola. Tá? Então, nossa orientação oficial são 3 dias, 72 horas. Então, hoje é dia 11, fecharia no sábado, teoricamente, né? Respeitando as 72 horas. Escolhe a turma. Aqui são opcionais, mas você pode pôr um título, uma descrição da tarefa, colocar uma pontuação. Caso você não mexa aqui, não vai haver prejuízo nenhum, pode clicar em salvar. Aqui em exibir as respostas durante a atividade e em mostrar as respostas após a atividade, desligar as duas opções, embaralhe as respostas e no temporizador, ou o temporizador teste ou desligado. Não use o temporizador padrão.
não deixe habilitada a fábrica de nomes e pode postar a atividade. Mesmo que ela seja feita no horário da aula, ela pode ser postada neste formato que eu estou mostrando aqui. Temos um passo a passo com essas organizações de postagem, eles estão aqui e eu já encaminhei dos nossos grupos de WhatsApp para disponibilizar para vocês.